A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, você que acompanha a Rede Brasil de Comunicação, sejam todos bem-vindos. Nesta temporada estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo e hoje estudaremos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Acompanhe. Queridos irmãos, hoje estaremos estudando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. No livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 290, na terceira edição, encontramos a seguinte expressão: o Espírito Santo é revelado no Antigo Testamento de três maneiras. Primeira, como Criador ou cósmico, por cujo poder, ou universo, todas as criaturas vivas foram criadas. Segunda, como o Espírito dinâmico, o doador de poder. E terceira, como o Espírito regenerador, pela qual a natureza humana é transformada. O Espírito Criador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, por cujo poder o universo foi criado. Ele se movia sobre a face das águas e participou da glória da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Jó capítulo 26, versículo 13, Salmo 33, verso 6, Salmo 104, verso 30. Alguém já disse: o Espírito Santo, como divindade inseparável em toda a criação, manifesta sua presença pelo que chamamos as leis da natureza. Ele é o princípio da ordem e da vida, o poder organizador da natureza criada. Todas as forças da natureza são apenas evidências da presença e operação do Espírito de Deus. As forças mecânicas, a ação química, a ação nervosa, a inteligência e a conduta moral são apenas evidências da imanência de Deus, da qual o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo criou o homem e o sustenta. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jó capítulo 33, versículo 4. Toda pessoa, servo de Deus ou não, é sustentada pelo poder criador do Espírito de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 18 ao 23 está escrito: Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem,
nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Atos, capítulo 17, versículo 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A existência do homem é como o som da tecla do harmônico que dura tão somente enquanto o dedo do Criador a comprime. O homem deve sua existência às duas mãos de Deus, isto é, a palavra e o Espírito, pois a eles que Deus se dirigiu e disse: façamos o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Espírito dinâmico. O Espírito Criador criou o homem a fim de formar uma sociedade governada por Deus. Em outras palavras, o reino de Deus. Depois que o pecado entrou no mundo e a sociedade humana foi organizada à parte de Deus e em oposição a Ele, o Senhor, ao chamar o povo de Israel, reiniciou o processo e organizou esse povo debaixo de suas leis, contribuindo assim com o reino de Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 8, na linguagem de hoje diz: vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Ao estudar a história de Israel, lemos que o Espírito inspirou certos homens para governar e guiar os membros desse reino e dirigir seu progresso na vida de consagração. A operação dinâmica do Espírito criou duas classes de ministros. A primeira, os obreiros de Deus, homens de ação, organizadores, executivos. A segunda, os porta-vozes de Deus, os profetas e mestres. Letra A, obreiros de Deus. Como exemplos de obreiros inspirados pelo Espírito, mencionamos Josué, Números capítulo 27, versículo 8 a 21. Otoniel, Juízes capítulo 3, versículos 9 e 10. José, Gênesis capítulo 41, do versículo 38 ao 40. Bezalel, Êxodo capítulo 35, versículos 30 e 31. Moisés, Números capítulo 11, versículos 16 e 17. Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34. Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 29. Sansão, Juízes capítulo 13, versículos 24 e 25. E Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 6. É muito provável que, à luz desses exemplos, os dirigentes da igreja primitiva insistissem para que aqueles que serviam à mesa fossem cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 3. Letra B, porta-vozes de Deus. O profeta de Israel, por assim dizer, era um porta-voz de Deus, aquele que recebia a mensagem de Deus e as entregava ao povo. Ele tinha consciência do poder celestial que descia sobre ele de tempos em tempos, capacitando-o para pronunciar mensagens não concebidas por sua própria mente, característica que o distinguia
dos falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, versículo 2. A palavra profeta indica inspiração, originada de uma palavra que significa borbulhar. Um testemunho à eloquência torrencial que muitas vezes fluía dos lábios dos profetas. João capítulo 7, versículo 38. As expressões empregadas para descrever a maneira em que lhe chegava a inspiração mostram que essa inspiração era repentina e sobrenatural. Os profetas, ao se referirem à origem de seu poder, diziam que Deus, abre aspas, derramou seu Espírito, pôs o seu Espírito em nossos corações. É o que encontramos em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Ainda deu do seu Espírito. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Encheu do Espírito de Deus. Êxodo, capítulo 35, versículo 31. E pôs o seu Espírito dentro deles. Isaías, capítulo 63, versículo 11. Descreveram as várias influências que o Espírito estava sobre eles. Podemos citar Números, capítulo 10, versículo 34, Esdras, capítulo 5, versículo 1, ainda Esdras, capítulo 8, versículo 18, Ezequiel, capítulo 10, versículo 19, capítulo 11, versículo 22 e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Descansava sobre eles e os tomava. Para indicar a influência exercida sobre eles, diziam que estavam cheios do Espírito, movidos pelo Espírito, tomados pelo Espírito, e que o Espírito falava por meio deles. Quando um profeta profetizava, ele às vezes encontravam-se em estado conhecido como êxtase, estado pelo qual a pessoa fica elevada acima da percepção comum e é introduzida num domínio espiritual, num domínio profético. Ezequiel diz: a mão do soberano, o Senhor, o poder de Deus veio sobre mim. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu e em visões de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao 3. É muito provável que Isaías estivesse nessa condição quando viu a glória de Deus. Isaías capítulo 6. João, o apóstolo, declara: no dia do Senhor achei-me no Espírito. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. As expressões para descrever a inspiração e êxtase dos profetas são semelhantes àquelas que descrevem a experiência do Novo Testamento, a saber, de ser cheio. É o que encontramos em Atos capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, versículo 55, capítulo 9, versículo 17. Ou batizado com o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 13. O profeta não exercia o dom de acordo com a sua própria vontade. A profecia não foi produzida na vontade humana, é o que diz Pedro na sua 2ª epístola, capítulo 1, versículo 21. Jeremias diz que não sabia que o povo estava maquinando contra ele. Jeremias capítulo 11, versículo 19. Os profetas nunca supuseram, e tampouco os israelitas jamais creram, que o poder profético fosse privilégio de algum homem com um dom permanente, sem interrupção, para ser usado de acordo com a sua própria vontade. Entenderam que o Espírito era
um agente pessoal e, portanto, a inspiração era proveniente da soberana vontade de Deus. Os profetas podiam, porém, colocar-se numa condição de receptividade ao Espírito. É o que encontramos em 2º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15. E em tempos de crise, podiam pedir direção a Deus. O Espírito regenerador. Consideremos as seguintes verdades relativas ao Espírito regenerador. Sua presença é registrada no Antigo Testamento, porém, não é acentuada. Seu derramamento é descrito principalmente como uma bênção futura, em consequência com a vinda do Messias, e apresenta características distintas. Letra A. Operante, mas não enfatizado. O Espírito Santo no Antigo Testamento é descrito como associado à transformação da natureza humana. Em Isaías, capítulo 63, versículo 1 e também no versículo 11, faz-se referência ao êxodo e à vida no deserto. Quando o profeta diz que Israel entristeceu o Santo Espírito de Deus, ou quando diz que Deus deu o seu bom Espírito para os instruir. Neemias, capítulo 9, versículo 20, refere-se ao Espírito como quem inspira a bondade e a moral. Salmo 143, verso 10. Davi reconhecia o Espírito como presente em toda parte, aquele que esquadrinha os caminhos dos homens e revela a luz de Deus, os esconderijos mais obscuros de sua vida. Davi, depois de cometer seu grande pecado, orou para que o Espírito Santo de Deus, a presença santificadora de Deus, aquele Espírito que influencia o caráter, não fosse tirado. Salmo 51, verso 11. Esse aspecto do Espírito não é acentuado no Antigo Testamento. O nome Espírito Santo ocorre 3 vezes no Antigo Testamento, mais 89 no Novo Testamento, o que sugere que no Antigo Testamento a ênfase está nas operações dinâmicas do Espírito, enquanto no Novo Testamento a ênfase está em seu poder santificador. Letra B. Sua concessão representa uma bênção futura. Menciona-se como acontecimento futuro o derramamento geral do Espírito, a fonte de santidade, uma das bênçãos do prometido reino de Deus. Em Israel, o Espírito de Deus era dado a certos líderes escolhidos, e indubitavelmente, quando havia verdadeira piedade, isso se devia à obra do Espírito. Mas, em geral, a maioria do povo inclinava-se para o paganismo e a iniquidade, embora, de tempos em tempos, fosse reavivada pelo ministério de profetas e reis piedosos. Era evidente que a nação tinha um coração mau e que era necessário um derramamento geral do Espírito. Esse derramamento foi previsto pelos profetas, que falaram que o Espírito Santo seria derramado sobre o povo numa medida sem precedentes. É o que encontramos em Joel, capítulo 2, versículo 28. Letra C. Em união com a vinda do Messias. O ponto culminante do grande derramamento do Espírito Santo seria a pessoa do Messias Rei, sobre o qual o Espírito de Deus repousaria permanentemente, na qualidade de Espírito de sabedoria e entendimento, de conhecimento e de temor santo, de conselho e poder. Ele seria o profeta perfeito que proclamaria as boas novas da libertação, da cura divina, do consolo e da alegria.
Qual é a relação, portanto, entre os dois grandes eventos proféticos? A vinda do ungido e a efusão universal do Espírito Santo. João Batista respondeu quando interrogado: eu os batizo com águas para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Em outras palavras, o Messias seria o doador do Espírito Santo. A grande bênção da nova era seria o derramamento do Espírito. E este foi o mais elevado privilégio do Messias, o de conceder o Espírito Santo. Em seu ministério terreno, Cristo falou do Espírito como o melhor dom do Pai. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Portanto, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado de forma universal, mas de modo geral, limitado a Israel, concedido segundo a soberana vontade de Deus a certos indivíduos, como, por exemplo, profetas, sacerdotes, reis e outros obreiros em seu reino. Mas na presente dispensação, o Espírito está disponível, à disposição de todos, sem distinção de idade, sexo ou raça, e veio para habitar nos servos de Deus e não de forma esporádica. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Que Deus te abençoe. Pai, eu peço a tua bênção neste momento e te peço, Senhor, que o teu Espírito continue trabalhando na nossa vida. Temos o privilégio, nesta dispensação, de termos o teu Espírito habitando em nós e operando, Senhor. Nós pedimos que continue assim, fazendo aquilo que te apraz, operando maravilhas para a glória do nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém.